Tudo bem? Tranquilos? Olha só, nós vamos falar agora sobre um capítulo do estudo da geografia do Brasil que é muito importante para entendermos a nossa mudança ao longo do tempo, um tempo recente, de um país que era até 1930 agrário exportador e passou a ser um país urbano industrial. Tudo bem? Nós vamos começar então a falar da industrialização brasileira, a indústria do Brasil no território nacional. Vamos recordar aqui coisas bem básicas para chegarmos ao momento atual. Olha só, esse fenômeno que eu vou me referir agora, ele acontece e já aconteceu em todo o mundo. É a concentração industrial. Só que com o passar do tempo, acontece uma desconcentração industrial, uma deseconomia de escala. Isso é marcante, pessoal, porque quando as indústrias aparecem num país, num espaço geográfico específico, elas vão atraindo mais indústrias, porque há um fluxo migratório de pessoas muito grande. Então, acontece a concentração industrial, a economia de escala. E essa área urbana, ela vai crescendo. Só que chega num ponto que ela fica saturada, por diversos motivos que eu vou explicar, colocando principalmente o exemplo de São Paulo no nosso estudo. E, obviamente, que as indústrias não vão mais para lá e algumas até saem dessa região de tradição fabril antiga. Então, esse fenômeno é muito marcante em todo o planeta. E aqui no Brasil não foi diferente. Vamos recordar? A indústria no Brasil começa com força mesmo, tem uma alavancada muito grande a partir da economia cafeeira, na virada do século XIX para o XX. E qual foi a região que concentrou isso? A região sudeste, que era a economia cafeeira e a capital do Brasil, Rio de Janeiro na época. E o ponto principal foi São Paulo, a capital. Por que São Paulo? Porque era o maior produtor de café. E o capital originário do café foi investido na indústria. Uma indústria basicamente voltada para a produção de bens de consumo não duráveis. Então, aqueles investidores que negociavam com café ou os próprios fazendeiros de café com excedente de capital começam a investir na indústria. Então, esse foi o principal fator. Outro, São Paulo era o nó de ligação das ferrovias que saíam do interior do estado para chegar depois em Santos, que é o porto, e de lá o café ia para o exterior. Então, isso também contribuiu demais às ferrovias em São Paulo. Terceiro, uma mão de obra que chegou e naquela época chegava muito aqui no Brasil, que era uma mão de obra imigrante, principalmente em São Paulo, de italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, tá? E essas pessoas que vinham da Europa, elas já tinham experiência em fábricas. Então a mão de obra já era assalariada com, como eu disse, uma certa experiência no setor fabril, setor secundário, né, pessoal? E podemos citar também, não só em São Paulo, como na região sudeste, que era muito rica por causa da economia cafeeira, de um crescimento do mercado consumidor. Crescimento do mercado consumidor. E isso fez com que São Paulo, desde o início do século XX, concentrasse as indústrias no seu espaço municipal. Depois essas indústrias se deslocaram primeiramente
para as cidades vizinhas de São Paulo, quando começou o governo Vargas. Porque o Vargas começa a investir muito em estatais voltadas para o setor que nós conhecemos como a indústria de base, principalmente siderurgias. E essas siderurgias começam a fornecer matéria-prima para outras fábricas, para outras indústrias. Então começam a chegar no Brasil com o passar do tempo. Muitas multinacionais, aproveitando dessa matéria-prima, aproveitando da isenção de impostos, aproveitando uma mão de obra mais barata, e onde que elas vão se instalar? Principalmente na década de 50. Na Grande São Paulo. É a região metropolitana de São Paulo. Cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, o famoso ABCD. E, nos anos 50, especialmente a indústria de bens de consumo duráveis, que era o que estava faltando para formar o nosso tripé industrial. Então foi quase tudo ali. São Paulo chegou a produzir sozinho, no final dos anos 60, o estado de São Paulo, 70% de toda a produção industrial brasileira. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a partir da década de 1970, essa produção relativa em relação ao Brasil, relativa em relação a algo, começou a diminuir. 50 anos depois, hoje, São Paulo responde por 1/3 da produção industrial brasileira, o que ainda é significativo e é o estado mais industrializado do Brasil. Mas comparando com o que foi no passado, diminuiu bastante. Por quê? Porque as indústrias começam a procurar estados onde a isenção fiscal, os incentivos por parte dos estados e municípios que oferecem as indústrias são maiores, a mão de obra é mais barata nesses locais. Podemos destacar também que até terrenos são doados pelo poder público para essa indústria se instalar no estado. E com isso, sim, podemos falar, logicamente, São Paulo muito saturada, muito poluída, a violência, a grande São Paulo hoje tem 20 milhões de habitantes, é ruim até para o próprio proprietário da indústria viver num lugar desse, os executivos, que são pessoas com salários altíssimos, tudo isso contribui para que as indústrias se afastem das regiões tradicionais fabris. Então, foi isso que aconteceu com São Paulo. Agora, vamos destacar uma coisa nessa dispersão industrial pelo espaço geográfico brasileiro. Num primeiro momento, as indústrias começam a se expandir pelo estado de São Paulo. E aí não são mais as ferrovias, os eixos viários mais importantes. A malha viária passa a ser a principal do Brasil, como é até hoje as rodovias. E aí eu quero destacar principalmente aquelas rodovias que levaram indústrias para o interior paulista. Vou ficar com uma só, a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo, via Dutra. E nesse eixo de integração, nós temos o chamado Vale do Paraíba do Sul, uma parte paulista, outra parte fluminense. E ali o destaque industrial, sem sombra de dúvidas, é São José dos Campos, entre outras cidades. São José dos Campos fica em São Paulo, é uma cidade hoje com mais de 500 mil de habitantes e é um polo tecnológico, principalmente quando a gente aborda a indústria aeronáutica brasileira e um centro de pesquisas muito grande aeroespacial. São José dos Campos. Lógico que existem outras indústrias, não só em São José dos Campos, quanto nessas regiões todas aí nessas cidades todas do Vale do Paraíba. Do lado fluminense, no estado do Rio de Janeiro, também cortado pela Via Dutra, o destaque é Volta Redonda, tá? Rio de Janeiro, cidade interiorana, porque foi lá, no governo Vargas, que se instalou a Companhia Siderúrgica Nacional. Lembra que eu falei?
para distribuir o aço para o restante do país. Então, tá aí, ó, volta redonda entre Rio e São Paulo. O Rio de Janeiro, que tinha um mercado consumidor muito grande, também teve indústrias, muitas indústrias, e essas indústrias aproveitavam principalmente o mercado consumidor. Afinal de contas, até 1960, o Rio de Janeiro era a capital e era a maior cidade do Brasil em população, a cidade mais populosa. São Paulo, a população ultrapassa o Rio de Janeiro em 1960. Então, o Rio de Janeiro também tem uma indústria muito forte. Vocês estão percebendo que eu estou falando só da região sudeste. Outro polo industrial que superou o Rio de Janeiro, inclusive, hoje produz mais do que o estado do Rio, é Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais teve um avanço a partir daquelas décadas da siderurgia muito grande, porque a produção do principal minério, que é a matéria-prima para a siderurgia, quem detém essa produção em maior escala é Minas Gerais. Eu estou falando do minério de ferro. Estou falando da Vale, que era uma estatal chamada Vale do Rio Doce. Lembrem-se que os acidentes de Mariana e Brumadinho estão ligados à extração de minério de ferro, que uma parte vai para exportação através do porto de Vitória Tubarão, lá no Espírito Santo, e a outra parte ela é consumida aqui pelas siderurgias, as siderúrgicas. Ora, nada melhor do que instalar uma fábrica, uma indústria próxima da matéria-prima, porque essa matéria-prima, o seu deslocamento, o seu transporte, fica muito oneroso. Então é melhor instalar próximo da fonte, né, de matéria-prima, no caso aí o quadrilátero ferrífero. E além de Belo Horizonte, uma cidade planejada, e a elite mineira também alavancou a produção industrial de BH. Não é à toa que a primeira indústria automobilística que não se instalou quando chegou ao Brasil na década de 1970, não se instalou em São Paulo, foi a Fiat. E ela foi para a grande BH, a região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Betim. Olha lá, ó, década de 1970. 45 anos atrás, aproximadamente, foi em meados da década. E BH também teve um surto industrial muito grande desde então. Tá? Contagem, enfim, as cidades da região metropolitana. Então, essas são as principais áreas de produção industrial brasileira. Com o decorrer do tempo, outras áreas também foram se destacando. E a gente tem que falar da região sul. Que interessante, pelo capital local, começou sua indústria. A indústria começou lá, principalmente de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, a indústria de confecções e de alimentos. Depois que essa indústria sulista teve um crescimento muito grande, indústria nacional, principalmente de capital dos imigrantes, né? Ou descendentes de imigrantes alemães, italianos, se expandiu para o Brasil. Então podemos citar indústria de alimentos, principalmente de processados de aves e suínos, é quase tudo do sul. A indústria, como eu disse, fabril, têxtil, né? Não é bem têxtil, ela é de confecções, né? Muitas são lá de Santa Catarina, né? Hering, muito conhecida, Sul Fabril, ó, Sul, tá? A indústria de vinho, 90% do vinho produzido no Brasil é no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, onde a principal cidade é Caxias. E essas indústrias ganharam, né? Um porte, foram ganhando porte significativo e se expandiram para o restante do Brasil. Hoje aqui em Goiás, em Rio Verde, tem indústria aí que é originária do sul, do corte principalmente de frango, né? Para exportação e tal, carnes processadas. E além do que, o mercado consumidor foi crescendo. E outras indústrias também foram, até automobilísticas, se deslocaram para a região sul. Então o sul, em termos regionais, é o segundo mais importante do nosso país.
O Nordeste. O Nordeste, infelizmente, com a criação da SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, aquela coisa de atrair, né, empresas para a região, se destacou principalmente em 3 polos industriais. São eles: o principal, Grande Salvador, especialmente Camaçari, que é um município da região metropolitana de Salvador, Recife e Fortaleza. O resto não há grande destaque. O que se destacam mesmo são essas 3 grandes metrópoles, suas regiões metropolitanas, né? E o destaque, como eu falei, o principal produtor, sendo a grande Salvador, a gente destaca lá, por exemplo, indústrias petroquímicas e até automobilística. A Ford é um exemplo. A Ford ficava na cidade de São Paulo, fechou suas portas, foi para Camaçari, região metropolitana, soteropolitana, né? Que é Salvador. Tudo bem? Beleza. Depois, temos que destacar a industrialização do norte, que também foi com incentivos governamentais, nesse caso, governo federal. Em 1967, durante o regime civil-militar, foi criado a SUFRAMA, é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. É o único ponto do Brasil conhecido como Zona Franca, que é um local onde tudo que chega do exterior, todos os produtos importados não pagam impostos de importação, as chamadas tarifas alfandegárias. Com isso, a indústria ela vai ter uma vantagem muito grande ao receber aqueles insumos industriais para construir, fabricar os produtos, além das máquinas, que são muito caras. Como elas vêm do exterior, não pagam tarifas alfandegárias. Tudo bem? Tá? E agora, destacando o Centro-Oeste. O Centro-Oeste já ultrapassou a produção do Norte. Tá? Já ultrapassou a produção do Norte, da região Norte. Mas é uma coisa bem recente. Nas 5 regiões do Brasil, a que tem a industrialização mais recente é a do Centro-Oeste. E o destaque, sem sombra de dúvida, é o nosso estado de Goiás, certo? Que tem alguns setores aí com dinamismo industrial muito forte. Destaque, Anápolis. Anápolis é um polo industrial farmacêutico, além de ter também uma indústria automobilística, no caso eu estou me referindo à Hyundai. Aqui em Goiás hoje, em Catalão, também se produz caminhonetes da Mitsubishi, olha só, Catalão, interior de Goiás, Mitsubishi está lá. E Goiânia e sua região do entorno, né, da Grande Goiânia, se destaca pelas indústrias alimentícias, assim como boa parte do interior do estado. E no caso específico, né, da região metropolitana de Goiânia, a produção de têxteis. Têxteis não, desculpa. Têxtil é tecido em larga escala, embora acabe sendo sinônimo. Na verdade, é a produção de roupas, de confecções. Não é à toa que tem uma região aqui, na capital, em Goiânia, chamada região da 44, que a rua principal é a 44, mas são várias ruas com um dinamismo incrível, que é o segundo local do Brasil em termos de comércio de roupas do território nacional. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, o Centro-Oeste já superou a produção industrial em termos, né, totais, números absolutos, da região Norte. Mesmo com Manaus, que é uma produção muito grande, principalmente de veículos de 2 rodas lá em Manaus, tá? Motocicletas, além de outros produtos ligados a bens de consumo duráveis. Tudo bem? Então, era isso aí, palavrinha sobre a industrialização brasileira e no território nacional, um histórico bem rápido para a gente recordar essa parte tão importante da nossa economia. Hoje o Brasil é um país
urbano-industrial. Há 90 anos ainda era um país agrário exportador. Tudo bem? Beleza. Obrigado pela atenção.